Antes de oficialmente começarmos nosso relacionamento, minha namorada Jenny e eu costumávamos sair juntos o tempo todo, praticando snowboard. A família dela possui uma espécie de chalé em Vermont, não muito longe do Stone Mountain Resort. Em uma de nossas saídas, que devia ser a 10ª vez, ela me convidou para passar um fim de semana com ela nessa casa e praticar snowboard juntos. Foi uma viagem de 5 horas. Durante a jornada, o cenário mudava drasticamente e nos deparamos com uma casinha isolada e ventosa, onde decidimos parar por um tempo. A estrada que levava até o chalé era pouco frequentada e as calçadas que levavam às propriedades estavam bloqueadas por densos muros de árvores. Estávamos nas montanhas e a ausência de outros carros era notável. Parecia que estávamos sozinhos naquele lugar, já que a neve cobria as casas e estas pareciam ser evitadas pelas pessoas. Jenny explicou que muitas das casas naquela região eram propriedade de pessoas de fora do estado, assim como a família dela. Eu tinha 30 anos na época quando ela gritou para eu reduzir a velocidade, pois estávamos nos aproximando do destino. Assim, pisei no freio e uma pequena clareira entre as árvores, que eu quase não havia percebido, apareceu. Percorremos uma estreita trilha com tração nas 4 rodas que nos levou à pequena casa coberta de neve. Ela parecia incrivelmente acolhedora. Após estacionar o carro, a primeira coisa que fizemos foi ligar o aquecimento na casinha. Descarregamos nossas coisas e, como a noite já estava caindo, preparamos um jantar com a comida que tínhamos trazido e assistimos ao filme A Procura da Felicidade. A casa tinha quase tudo o que precisávamos, incluindo eletricidade, mas faltava a água corrente. A família dela tinha uma boa quantidade de água armazenada em jarros para usos essenciais, como lavar as mãos e pratos, mas não havia banheiro funcionando. Jenny me disse que tínhamos que usar o banheiro ao ar livre, o outhouse. Naquela noite, precisei apenas fazer xixi, então saí para o convés da frente e o fiz na neve. A neve continuava a cair e acabei adormecendo durante o segundo filme que assistimos. Acordamos cedo com os alarmes dos nossos telefones, ansiosos para aproveitar a neve fresca na montanha. Após o café da manhã, me preparei para ir até a estação de esqui. Antes disso, tive que ir ao outhouse. Enquanto corria até lá com meus sapatos, meus pés começaram a congelar. Durante o trajeto, notei pegadas na neve, mas não tinha certeza se eram marcas de botas ou rastros de animais. Segui a trilha, que nos levou de volta para a casa e depois para a floresta. Chamei Jenny para dar uma olhada, e ela mencionou que provavelmente eram pegadas de um urso negro, já que eles eram comuns naquela região. Fiz o que precisava fazer e seguimos para a estação de esqui. Depois de um bom dia na montanha, paramos em um restaurante para comer e retornamos à casa. Nesse ponto, já era noite cerrada. Lá fora, estava nevando novamente e montamos uma fogueira, aumentando o calor ao máximo. Começamos a tocar algumas músicas e, com o tempo, decidimos começar a beber. Eventualmente, chegou o momento em que tive que quebrar o gelo e usar o banheiro. Mas já que eu estava de botas, pensei em fazer todas as minhas necessidades no outhouse. Corri para lá através da tempestade de neve e, desta vez, fechei a porta com força para evitar que a neve e o frio entrassem. Enquanto estava no outhouse, ouvi a música alta ainda tocando dentro da casa, mas então percebi o som de passos na neve que passaram pelo outhouse. Jenny gritou, mas não houve resposta. Os passos simplesmente se afastaram. Como eu tinha meu telefone comigo, mandei uma mensagem para ela, embora a recepção do meu celular não fosse das melhores. Alguns minutos se passaram e eu ainda estava no banheiro externo. Estava prestes a terminar quando a música alta parou abruptamente e foi substituída por um puro silêncio, sem o som dos flocos de neve caindo no chão lá fora. Assim que saí do outhouse, percebi que estava completamente escuro. As luzes da casa estavam apagadas. Imaginei que talvez tivesse ocorrido um corte de energia. Usei a lanterna do meu telefone e notei um novo conjunto de pegadas na neve que levava em direção à casa.
Cheguei à porta apenas alguns minutos depois que tudo isso aconteceu. Jenny me contou sobre uma adega secreta no chão que seu pai mantinha, onde havia alguns rifles e uma espingarda. Navegando no escuro, encontrei o compartimento, o segurei e o abri. Usando minha lanterna, desci a pequena escada e peguei uma das armas na parede. Ficamos sentados no sofá, no escuro, com medo de ligar as luzes e nos expor a quem quer que estivesse do lado de fora. Os vizinhos mais próximos estavam a uma distância considerável, como Jenny mencionou, então era improvável que fossem eles. Eles provavelmente nem estavam em Vermont naquele momento. Novamente, o único som que conseguíamos ouvir era o som dos flocos de neve caindo no chão lá fora, até que os inquietantes passos na neve voltaram a ser audíveis. Fui até a porta da frente com a arma carregada em mãos e a abri, disparando 3 tiros no ar enquanto gritava. O barulho dos tiros ecoou pelo ar, mascarando o som dos passos fugindo. Supusemos que quem estava lá fora se assustou e correu, aproveitando a confusão criada pelos tiros. Partimos na manhã seguinte, seguindo o conselho do pai de Jenny, que nos disse que era melhor não ficar lá no momento. Eles não tinham realmente nada de valor para se preocupar com um roubo, então decidimos sair o mais rápido possível. Pelo menos, tivemos um dia inteiro de snowboard, embora aquela noite horrível tenha sido definitivamente uma experiência que preferiríamos esquecer. Moro na Inglaterra, e para aqueles que também residem aqui, é importante lembrar do inverno de 2018, quando tivemos uma quantidade considerável de neve. Eu costumava adorar a neve, mas depois do que aconteceu, não sou mais fã. Naquela época, minha família imediata planejava visitar parentes na Cornualha durante o fim de semana. Eu não estava muito animado para acompanhá-los, já que não tinha uma relação muito próxima com esses parentes, e preferia ter ficado em casa. Então, resolvi fingir estar doente. Não esperava que funcionasse, mas para minha surpresa, eles partiram sem mim, deixando-me no comando da casa. Vale destacar que eu tinha apenas 16 anos na época, então não estava sendo irresponsável. O sábado foi tranquilo. Fiquei no meu computador, assisti a Netflix e brinquei na neve com meu cachorro, que adorava a neve mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, estava prestes a concluir uma missão no Call of Duty, Segunda Guerra Mundial, quando comecei a sentir fome. A casa estava cheia de comida, mas em sua maioria eram alimentos que demandavam um pouco de esforço para preparar. Decidi então ir à vila para comprar fish and chips. Embora a neve tivesse parado de cair, estava muito profunda. Peguei uma nota de 10 libras e a coloquei no bolso antes de vestir um casaco e sair. O caminho que eu seguia envolvia descer por um caminho arborizado, o Snicket, que tinha algumas luzes de rua para iluminar o trajeto antes de chegar perto da estrada principal, onde ficava a lanchonete de fish and chips. Quando cheguei lá, já estava escuro. Comprei batatas fritas e salsicha empanada e comecei a voltar para casa. Estava pela metade do caminho no Snicket, segurando minha refeição, quando ouvi um som nas árvores à minha direita, como se um galho tivesse se quebrado. Minha cabeça se virou, mas não consegui ver nada. Meu coração acelerou, mas tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um animal. No entanto, ouvi o som novamente, 2 cliques rápidos em sucessão, e isso me deixou inquieto. Agora, eu estava apavorado. Comecei a caminhar rapidamente de volta para casa, esquecendo o que estava à espreita na última seção escura do Snicket. Aquela parte estava quase como breu, pois a lâmpada do poste de luz havia queimado meses atrás, e o conselho parecia não se preocupar em consertá-la. Minhas emoções oscilavam entre a frustração e a preocupação, mas continuei a andar antes de ouvir algo. O som contínuo de galhos quebrando parou por um momento e foi substituído por um som de trituração. Parei, virei-me e meu coração quase parou quando vi uma figura negra recortada pela lâmpada mais adiante no Snicket. Era uma figura negra que se aproximava correndo em minha direção. Virei-me e corri com todas as minhas forças através da neve, fugindo do Snicket e em direção à minha casa, que estava a apenas 10 metros de distância. Peguei minhas chaves enquanto corria
e as encaixei na fechadura assim que cheguei perto o suficiente. Lancei-me para dentro da casa e bati a porta atrás de mim, trancando-a. Olhei pela janela da porta e não vi nada. As ruas estavam desertas. Não seria tão ruim se terminasse aí, mas não terminou. A paranoia me manteve acordado até tarde, e perto da meia-noite, o cachorro começou a latir e arranhar a porta dos fundos. Eu sabia, no fundo, do que ela estava latindo, mas não queria acreditar. Fui até a porta dos fundos, mas estava escuro demais para enxergar qualquer coisa. Reuni coragem e liguei o interruptor de luz novamente, mas ainda não vi nada. O jardim dos fundos estava vazio. Arrastei o cachorro para longe da porta e voltei a assistir TV, mas algo continuava me incomodando. Eu não conseguia entender o que era, pois o jardim dos fundos permanecia imperturbável, exceto pelos meus próprios passos que levaram à porta dos fundos desde que cheguei em casa. Foi quando percebi que tinha entrado pela porta da frente. Minhas veias se gelaram quando caminhei em direção à porta dos fundos e percebi que algo estava terrivelmente errado. Pude sentir o ar frio tocar meu rosto enquanto me aproximei e percebi que a porta estava toda aberta. Minha casa oferecia 3 opções distintas quando se entrava: a sala, a cozinha e as escadas. Enquanto recuava lentamente contra a parede, ouvi um som leve, porém nítido, vindo de cima. Nesse momento, agarrei o cachorro, peguei meu telefone e corri diretamente para os vizinhos. Era meia-noite e toquei a campainha cerca de 10 vezes antes de obter uma resposta. Eles estavam evidentemente chateados por serem acordados, mas quando contei a eles o que estava acontecendo, permitiram que eu entrasse imediatamente. Levou cerca de 40 minutos para a polícia chegar, devido à neve que caía novamente de forma intensa. Quando eles finalmente chegaram, fizeram uma busca completa na casa, mas não encontraram nada de anormal. Os rastros na neve estavam todos cobertos, mas as câmeras de vigilância mostraram uma figura correndo diretamente para fora pela porta dos fundos pouco depois de eu sair, pulando a cerca no final e desaparecendo na floresta atrás da minha casa. É angustiante saber que essa pessoa ainda está à solta e sabe onde moro. Embora agora eu esteja conseguindo dormir com um pouco mais de tranquilidade e tenhamos instalado uma nova fechadura na porta, por um tempo, a preocupação com minha segurança e a da minha família era constante. Tenho 27 anos e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 24. Minha mãe faleceu há alguns anos e meu pai é cego. Ele vendeu sua bem-sucedida empresa de energia quando eu era mais jovem, então temos recursos financeiros e várias propriedades que alugamos. Dadas as circunstâncias, obviamente, tenho a responsabilidade de ajudar a gerenciar a maioria das propriedades. Meu pai mora em um condomínio térreo, a cerca de 10 minutos de nós. O condomínio está localizado a poucos passos da vila, onde há mercearias e tudo o que ele precisa. Minha irmã Kate e eu vivemos na casa em que todos costumávamos morar como uma família. Meu pai fica sozinho, mas consegue lidar com tarefas básicas, como fazer compras e cuidar de si mesmo. No entanto, precisamos ajudá-lo com coisas como visitas médicas e tudo o que ele não consegue fazer sozinho. O que vou relatar ocorreu durante uma tempestade de inverno. Kate estava na casa do namorado, que ficava a meia hora de distância de casa, então eu estava em casa sozinho. A neve estava caindo intensamente e pensei em ligar para o meu pai para verificar como ele estava. Ele tem um telefone fixo, pois é mais fácil para ele usar do que um smartphone. Ele possui um smartphone, mas é teimoso em usá-lo às vezes. Quando liguei, o telefone tocou 4 vezes e foi para a caixa postal. Decidi tentar novamente, mas o mesmo aconteceu. Normalmente, ele atenderia o telefone e ligaria de volta sempre que víssemos seu número na chamada, então esperei alguns minutos antes de tentar mais uma vez. Quando percebi que ele não estava retornando minhas ligações e que o telefone continuava indo para a caixa postal, decidi deixar uma mensagem pedindo para ele me ligar de volta, na caixa postal. Em seguida, liguei para Kate para perguntar se nosso pai mencionou algo sobre sair em meio à tempestade. Ela disse que ele não mencionou nada disso. Fiquei preocupado com a ideia de que ele poderia estar preso na tempestade de neve,
já que as condições nas estradas estavam terríveis, com pouquíssimos carros circulando. Meu telefone vibrou com um alerta de tempestade de inverno, o que só aumentou minha preocupação, pois não eram condições para meu pai estar caminhando por aí. Decidi dirigir até o condomínio dele. Quando cheguei lá, percebi pegadas na neve indo em ambas as direções, o que indicava que ele tinha saído e acabado de voltar para casa. Bati na porta da frente e gritei: "Pai, sou eu." Alguns segundos depois, a esposa do vizinho e uma senhora idosa chamada Hannah e Laura abriram suas portas e cumprimentaram-me com um sorriso, informando que o marido da vizinha havia dado uma carona para o meu pai até a loja há alguns minutos. Conversamos brevemente e agradeci. Quando ela fechou a porta, pensei que poderia esperar no apartamento do meu pai, já que eu já estava lá. Naturalmente, antes de procurar minha chave, tentei girar a maçaneta e, para minha decepção, a porta se abriu. Meu pai não trancou a porta novamente, embora eu já o tenha alertado tantas vezes para parar de fazer isso, porque um dia alguém poderia entrar, mesmo que vivêssemos em uma área agradável. Fechei a porta atrás de mim, mas então notei algo peculiar. Havia marcas de neve derretida no piso de madeira, percorrendo a sala de estar em direção ao pequeno corredor que levava ao quarto do meu pai. Eu o tinha chamado, e ele havia chegado em casa um pouco antes de mim, mas isso não poderia explicar as marcas de neve derretida. Os maridos de Hannah e Laura sugeriram que talvez ele tivesse deixado meu pai em casa e depois realizado algumas tarefas. Esses eram os pensamentos que passavam pela minha mente enquanto seguia lentamente as trilhas. Liguei para o celular do meu pai mais uma vez, dessa vez com o volume mais alto. Não ouvi o chuveiro ligado, então por que ele não poderia me ouvir? Algo não estava certo, e ele teria respondido. Continuei a ligar para o celular do meu pai enquanto descia o corredor em direção ao quarto vazio do meu pai. Ele não estava lá. Vi o telefone dele vibrando na mesa de cabeceira ao lado da cama dele e, ao olhar para o chão, notei a trilha de neve derretida que levava ao banheiro em seu quarto. A porta estava fechada. Bati nela e disse: "Papai", uma última vez, mas não houve resposta. Abri lentamente a porta do banheiro e percebi imediatamente algo incomum. A cortina do chuveiro estava fechada. Meu pai sempre deixava a cortina do chuveiro aberta. Eu sabia disso. Além disso, a porta do banheiro também estava fechada, o que era incomum, já que ele geralmente deixava todas as portas e entradas abertas para facilitar sua locomoção. Fixei o olhar na cortina do chuveiro. Minutos depois, fechei a porta e andei até a entrada do condomínio. Travei a porta e liguei para o 911. Esperei na entrada do condomínio, que era a única entrada e saída. A polícia apareceu surpreendentemente rápido, dadas as condições climáticas adversas. Voltamos para dentro do condomínio juntos e nos dirigimos diretamente para o quarto do meu pai, onde nos deparamos com um homem sentado na cama, com as mãos erguidas, como se soubesse que estávamos chegando e estivesse esperando ali. Meu pai chegou em casa cerca de 10 minutos depois e ouviu o relato de tudo o que aconteceu. Descobrimos que o homem que invadiu morava em uma das unidades próximas, de acordo com sua identificação. Isso indicava que ele estava de olho no meu pai e na casa por um tempo, com planos de invadir e roubar. Foi quando percebemos a origem do ditado "roubar ele cego". Meu pai, sendo a alma gentil que é, relutou em prestar queixa, mas conseguimos convencê-lo a contratar um advogado. O homem foi acusado de roubo de 3º grau, e ele ainda está na prisão até hoje. Se inscrevam no canal e deixem o like, por favor. Dessa forma consigo saber que estão gostando do conteúdo, e isso me motivará sempre a caprichar para trazer o melhor. Eu não vos peço para se inscreverem porque sei que farão isso de forma automática, mas só que eu notei que 90% das pessoas que assistem os conteúdos do canal não são inscritos. Se inscrevam, por favor, assim dessa forma o YouTube recomendará o meu trabalho para mais pessoas. Não custa nada fazer isso. Até mais.